Bem-vindo ao podcast, nosso repertório ao mundo, onde hoje, nosso primeiro episódio, iremos discutir a importância da educação em um contexto global. Eu sou o Carlos Miguel. Estou aqui hoje com a mesa repleta de vozes importantes para falar sobre como podemos expandir o aprendizado além dos muros da escola. Nossa mesa hoje inclui o vice-diretor da escola, Herenlito Vitor, que está conosco para compartilhar sua visão sobre a educação. Também temos 3 alunos incríveis que estão prontos para nos contar sobre suas experiências e aprendizado. Beatriz Assis, Lucas Rafael e Bruna Ellen. E claro, temos o nosso professor, Rafael. Vou passar a voz para ele. Oi, gente. Primeiro, bom dia. Bom dia, Jean. Bom dia, professor. Antes de tudo, agradecer sua participação aqui e agradecer a participação dos meninos também. Deixa eu te dar um espaço primeiro para você se apresentar e dizer, a pergunta que a gente quer de cara fazer é por que você escolheu a área da educação, se foi sua primeira escolha, como foi que você aterrizou nessa área. Depois a gente tem umas perguntinhas que são leves e tranquilas para a gente pensar nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que vão ouvir, mas eu me chamo Jean Gomes, estou como assistente de gestão, mas o meu cargo é professor instrutor de Libras. E eu não escolhi a educação, eu fui escolhido por ela. Ela me cativou. Eu fiz o curso de Libras e tive a oportunidade de trabalhar como professor intérprete de Libras. E aí gamei nesse desafio de transformar vidas através da educação. Sou pobre, de periferia, e ela transformou minha vida. Então eu tento também transformar a dos outros, de uma forma muito amorosa, carinhosa e de conhecimento. Maravilha. Jean, deixa eu dar um oi para os meninos, que eles foram apresentados, mas é bom que vocês pelo menos deem um oi para a gente. Bruna. Oi, meu nome é Bruna Ellen, faço parte da turma do segundo ano B. E é isso, eu vou fazer perguntas. Bruna não tem muita escolha, não foi a educação não escolheu, você está, né? E Rafael? Bom dia, meu nome é Lucas Rafael, eu sou do segundo ano B e realmente não tem escolha, não tem que ficar na educação. Bom dia, eu sou Beatriz Assis, sou do segundo A. Bem, vamos nessa. Jean, só para contextualizar o que aconteceu no nosso último mês, tá? Esse podcast ele vai ter um episódio todo mês e cada mês a gente tem discutido temas diferentes. Então, em março, a nossa discussão foi sobre educação, sobre escola. E eu fiz trabalhos em sala de aula para que a gente pudesse comparar a educação no Brasil com a educação em outros países, dar esse referencial, falar um pouco sobre o cenário interno do Brasil, os dados, como o sistema tem funcionado e também permitir que eles falassem das próprias experiências aqui dentro da nossa escola. Então, para que o ouvinte saiba, já que muita gente quer ver quais foram as obras, quais foram os livros, quais foram os textos, nós trabalhamos com 4 obras, né? A primeira foi um filme alemão chamado A Sala dos Professores, que é um filme bem recente, de 2023, que conta a história de uma professora que se vê dentro de um contexto bem problemático, em que um aluno é suspeito de estar tirando dinheiro e roubando outros estudantes e professores na escola. Então é um filme bem tenso, né? Os meninos perceberam que ele vai gerando uma tensão no público. Depois a gente viu uma entrevista com Paulo Freire, no programa Livre. Então a gente veio para o cenário daqui e a gente trabalhou toda a polêmica do porquê que Paulo Freire é visto por uma parte da sociedade como vilão, por outra parte como um grande mentor da educação, né? Depois a gente viu um episódio falando sobre pandemia, um episódio de uma série, de um reality, falando sobre pandemia e educação, o efeito da pandemia na educação. Eram jovens numa escola do Texas, nos Estados Unidos, que enfrentaram esse retorno do pós-pandemia, como a escola foi sendo aberta novamente e tudo mais. E por último, a gente terminou o mês vendo um episódio de uma série de comédia chamada About Elementary, que conta a história da rotina de educação de professores no ensino infantil. Então, depois desse passeio todo, os meninos fizeram uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa em sala de aula, vendo o que eles acharam dessas obras e os pontos positivos e negativos desse cenário. Então, cada um deles tem uma pergunta para fazer e para discutir contigo essa pergunta, isso vai começar agora. E depois a gente tem umas considerações finais, beleza? Quem vai começar perguntando primeiro é Bruno. Bom, a primeira pergunta que fizeram, direcionada para o senhor, foi
O que o senhor acha do modo de ensino da Aerolito Victor? Como, por exemplo, horários de aulas, se a forma do ensino é dinâmica o suficiente e se as trilhas são realmente úteis para os alunos. Olha, eu não acompanho diretamente a dinâmica dentro de sala de aula, mas eu acredito que nossa escola ela tem muito potencial, porque nós temos professores incríveis que estudaram e estudam para levar o conhecimento até vocês. Não é a estrutura perfeita. A gente sabe que a proposta do integral é uma formação dinâmica, uma formação completa, humanizada, e que, infelizmente, talvez a nossa estrutura não esteja tão compatível. Mas eu acredito que, de fato, a gente cumpre a nossa missão em levar conhecimento, em levar a humanidade, acima de tudo, em levar empatia, em levar tantas coisas positivas. E acredito que, de fato, nós conseguimos trazer uma dinâmica diferente, com passeio extracurriculares também, com N opções de aprendizado, de conhecimento. A gente consegue ser positivo nesse aspecto. E assim, só apontando, Jean, das observações dos meninos ali, quando perguntaram pontos positivos e negativos, essa questão da qualidade do corpo docente apareceu, né? Dizendo que os professores são bacanas e tal, que são comprometidos e que percebem o engajamento do corpo docente. Ao mesmo tempo, a questão estrutural foi top 1, assim, de crítica, né? A falta de espaço, a falta de salas para outros tipos de atividades, e a carga horária. A carga horária também é outro aspecto que, de fato, quando você não tem a estrutura adequada, se torna desgastante, porque vocês passam quase 10 horas aqui dentro e não tem, de fato, um auditório confortável, salas talvez não confortáveis, apertadas, mas a proposta do ensino integral, quando a gente vai ler, ela é muito bonita. Eu acredito que ela funciona quando se tem estruturas para isso. A nossa escola ela começou como escola fundamental, de um turno. Ela funcionava só de manhã ou só à tarde. Hoje nós temos a carga horária de 45 horas por semana para vocês. Fora almoço, lanche. Para o professor também não é fácil. Eu costumo dizer que aqui não é o padrão do Estado, do nosso Estado, da nossa rede estadual. Porque aqui nós não temos problemas graves, entre aspas, e nós temos, de fato, uma família. Eu costumo dizer que nós, professores, funcionários, somos uma família. E que a gente transmite isso para vocês. Talvez faça com que esse desgaste estrutural seja compensado de outras formas. Ô Jean, dois assuntos também que repercutiam muito na hora que a gente estava fazendo isso foi sobre a alimentação e a higiene, porque a gente, como você sabe, não tem chuveiro para poder tomar banho aqui. Como a gente passa o período todo da tarde e da manhã aqui. O que tu acha sobre isso? Olha, sobre o chuveiro, eu sou defensor, só que tem uma contrapartida. Nós já colocamos e os próprios alunos que pedem para que coloque chuveiro não valorizam e destroem. Então a gente preferiu não permanecer o chuveiro. A outra questão Sobre o alimento. Sobre os alimentos. Os alimentos são feitos baseados no cardápio do Estado. Existe uma nutricionista que acompanha. O que é que a gente observa? É que muitos estudantes estão acostumados a comerem embutidos. Então preferem, por exemplo, comidas como salsicha, mortadela, a comer carne moída, que é uma proteína de fato com substância, não é soja. Muita gente confunde que é soja, não é soja, é carne moída. O próprio frango, o lombo. Então, os estudantes têm, de fato, assim, uma dificuldade em aceitar essa alimentação por muitas vezes não seguir esse cardápio em casa. E aí a gente tenta variar, intensificar, colocar temperos que atraiam o estudante, mas mesmo assim ainda é difícil. E aí eu também acho que eu devo ter conversado isso com eles assim brevemente. Adequar também um padrão ou um cardápio que atenda às necessidades de uma variedade, muito variada os alunos, né? E aí, assim, com certeza, quando o cardápio é pensado, ele é pensado também numa tabela nutricional. Nutricional. Que é que tem de proteína que vocês precisam comer e tal. Já a questão do banheiro, não sei se vocês vão concordar comigo, que eles sempre reclamam muito, é pauta, sempre que abre a porta, vamos falar de educação, vem essa questão do banheiro aqui. Existe um fator problemático pra gente, né? Enquanto gestão, professor, a equipe.
que o banheiro é um ambiente privado, né? Então a gente não pode monitorar como se monitora uma sala de aula ou uma biblioteca como essa. Então o que acontece lá dentro, se não tiver, há um acompanhamento, mas a gente não pode entrar ali. Então, se coloca o banheiro, o chuveiro e quebram e vandalizam, aí fica complicado para a escola estar o tempo inteiro repondo, né? É algo, ao mesmo tempo a gente entende a necessidade, porque se passa o dia todo aqui, em algum momento o banho... E é como eu disse, a gente da gestão defende essa ideia. Só que como nós vimos que a resposta dos estudantes, os mesmos que utilizam, não é positiva, a gente preferiu não continuar. Como a caixa de absorventes. Nós deixamos uma caixa de absorventes que só durou um dia no banheiro das meninas. Mas por quê? Porque as meninas não valorizaram. Então fica difícil manter certas ações pela resposta que a gente tem. Tem até a questão do papel higiênico, que quando colocavam um papel higiênico no banheiro, colocavam um rolo enorme e tipo, sumia de uma hora para outra, sumia. Tipo, às vezes tinha papel no chão e assim. N situações que fazem com que a gente não queira continuar. E uma pergunta, o que é que vocês acham, passando para vocês a palavra, que são estudantes, de que maneira a escola pode melhorar essa resposta que vocês dão a isso? Que tipo de ação vocês acham que vocês são capazes de realizar na medida em que a escola se diz, a gente está disposto a, mas está faltando alguma coisa do outro lado aí? O que vocês acham? É montar ação, falta liderança na escola, o que é que está faltando para... O que vocês acham? Falta conscientização, na verdade, das pessoas, porque grande parte das pessoas, mesmo pedindo, não como posso dizer, não conseguem valorizar. Exatamente, não conseguem valorizar da forma que devia ser valorizada, porque sempre eu vejo o pessoal falando que, por exemplo, eu sei que sempre teve uma luta de colocar chuveiro e tal, só que quando colocam, o pessoal fica reclamando porque o chuveiro é ruim, tá ligado? Ou alguma coisa do tipo. Eu nunca vi o pessoal realmente valorizando o que acontece quando pedem uma coisa e realmente atendem, nunca valorizam quando realmente é atendido, sabe? Massinho. Passado esse primeiro ciclo, vamos para a pergunta. Já está com a palavra, Rafa? Vai para a tua pergunta. Jean, uma pergunta que fizeram foi se você concorda com o método do Paulo Freire. Concordo com Paulo Freire. Eu acredito que Paulo Freire incomode tanto porque ele faz os invisíveis se tornarem visíveis. Então, ele traz pra gente que a gente tem que cuidar de todo mundo. Ninguém pode passar transparente pra gente. E talvez isso incomode uma parcela da sociedade daquela época e continua incomodando. Paulo Freire faz a gente acreditar e reacreditar e acreditar mais uma vez. Ele não é Jesus Cristo, nem nenhum Deus assim. Mas as contribuições dele para a educação eu acredito muito que de fato transformam. E eu tento ser um praticante dessa linha dele. Jean, e o que você acha das pessoas que criticam o Paulo Freire? Primeiro a gente precisa entender qual é a proposta dele. Se você não concorda, como o próprio Paulo Freire diz, a gente tem que acolher. E compete a gente, como crentes dessa ideia, ou a propagar, ou a defender, ou, acima de tudo, praticar. Eu acredito que fica muito bonito quando a gente defende no discurso, mas é mais bonito quando a gente pratica. Porque eu também acredito que o exemplo contagia. Eu acho que falta muito desconhecimento sobre o que de fato Paulo Freire teorizava. E o desconhecimento leva a pessoa a aderir uma visão menor do que é aquilo. Então ela não conhece, ela é contra porque ela ouviu alguém dizendo que aquilo não presta. Então é fácil você sugar essas pessoas para esse tipo de pensamento, entendeu? Captura, assedia a cabeça da pessoa. Já é um público a ser afetado pela ideologia de Paulo Freire. Exato, porque muitas pessoas veem muito isso também de família. Eu creio que muitas pessoas que não concordam com Paulo Freire, a família às vezes teve a criação de antigamente e de militância, esse negócio que teve esse período. Essa visão mais essa visão fechada. Mais crítica, fechada, exatamente. E acho que passando isso pro filho, eu acho que isso deixa ele também com a mente super fechada, porque ele não tem a ideologia de conhecer o resto. Ele só fica trancado naquilo. E aí eu
só pra gente finalizar esse bloco do Paulo Freire, a gente viu a entrevista do Paulo Freire, bem famosa, aquela entrevista no Programa Livre, que ele tá bem cercado de jovens ali, então as perguntas são desafiadoras para ele também, né, porque ele tá lidando com a realidade, e eu acho que ele era bem acostumado a lidar com a realidade material, assim como a coisa era. Mas eu acho também, Miguel, que falta uma coisa com relação ao pensamento de Paulo Freire. Eu acho que esse incômodo está muito ligado à ideia da seguinte ideologia que se propagou assim, em torno dele. É fácil convencer a gente de que a nossa vida não deu certo por alguma razão, porque o método da escola não é apropriado. É muito fácil culpar a escola. Ela é um alvo muito visível, assim dizer. Minha vida não deu certo, a culpa é da escola. E essa escola segue que método? Se propaga que é. E na verdade a gente que está na área, a gente entende que o método do Paulo Freire ele nem é de fato aplicado como deveria ser. O nosso sistema não o utiliza como ele deveria. Talvez lá fora estejam fazendo um uso mais eficaz da metodologia dele do que a gente aqui. Então, se eu chego para um cidadão comum, assim, digo, olha, sua vida não deu certo, você tem aí uma vida, você já está com uma idade avançada e tal. Quem é que você acha? Minha escola era horrível. É fácil dizer que a escola era horrível. E aí, essa escola foi Paulo Freire que defendeu esse tipo de escola, então vamos ser contra Paulo Freire. É fácil puxar a população para esse lugar. Não é fácil, eu acho. Eu acho que muitos professores usam o método Paulo Freire. E, sinceramente, do meu ponto de vista, eu acho muito importante. Eu gosto muito. Mas tem professores que não usam, que são fechados e só fazem fazer a temática e não explicam, não interagem com o aluno. Eu acho que muitas pessoas deveriam começar a usar também, é meu ponto de vista. Maravilha. Vamos agora para a pergunta de Bia. Pronto, pulando agora para outro ponto, foi apresentado na sala de aula um filme chamado Sala dos Professores, que ele aborda muito a relação da escola com o aluno. E como a gestão, principalmente, ela lida com os problemas. No filme foi apresentado alguns problemas e como a gestão ela agia de maneira certa ou errada. E aí, pensando nisso, qual é a forma que a gestão lida com os problemas? As decisões elas são tomadas em conjunto ou por uma pessoa só? Olha, depende do problema que você está falando. Independente de qual for, ele nunca é pensado individualmente. Como eu disse a vocês, nós temos uma escola que não é o padrão do Estado. Aqui tudo é discutido, ou quase tudo, é discutido e pensado para ser coletivo. Então nós temos uma equipe gestora formada pelo gestor Romero, por mim o assistente, a secretária Rossana, a educadora de apoio Sandra e o professor Petros, que é apoio pedagógico. Então tudo é pensado coletivamente. Inclusive, é uma das premissas para a escola ter, vamos dizer assim, sucesso, uma gestão democrática. Além de nós da gestão, junto com os professores, vocês, que são o nosso alvo, nosso objetivo aqui, e os demais membros da comunidade escolar, que são os pais, os padrinhos, os tios, os responsáveis por vocês. E aí, dependendo do problema, a gente interfere diretamente com o estudante ou com a família. Porque a escola, como o professor Rafael falou, muitas vezes é culpada por algo que ela não tem obrigação de oferecer. A escola ela não educa, não faz educação doméstica. Isso tem que vir de casa. A nossa família é a nossa primeira escola. Então, se ficou faltando, se existe uma lacuna na educação doméstica, é óbvio que a escola vai ser ofertada. Por que muita gente não quer ir para as outras escolas aqui perto? Por conta dos estudantes, não são os professores nem a equipe gestora. Então, a forma que a gente lida é interferindo diretamente com o estudante, não deu certo, tenta com os responsáveis, e se não deu certo também, por fim, com os órgãos competentes, como Conselho Tutelar, CRAS, Polícia Militar, inclusive, porque a gente sabe que quando a família não funciona, a escola não funciona, infelizmente, muitas vezes é a indelinquência. E nós, professores, porque eu sou professor, nós não fizemos concurso, nós não estudamos para sermos militares. Então, infelizmente, a gente tem que agir também com esse viés tão criticado dentro da escola, mas que, infelizmente, às vezes se faz necessário. E os demais problemas a gente tenta resolver de forma pedagógica, mostrando para o estudante que muitas vezes ele é que é responsável daquele problema que foi causado. E não só os estudantes, a gente tem
acho que mais de 30 professores aqui, que a gente também atende o turno noturno, e temos quase 10 terceirizados. Então, cada grupo desses a gente lida de forma diferente, mas nunca de forma monocrática, sempre conversando, dialogando e construindo essa relação. Ô, Jean, a gente que não está totalmente por dentro do que acontece na diretoria, eu queria perguntar a tu, quando vocês fazem a reunião, sou só do pessoal que trabalha, quando vocês não concordam com a pauta, como vocês fazem para resolver qual é o melhor para a gente? Você fala dos terceirizados, dos professores... E os terceirizados? Pronto. Geralmente a gente mais leva do que escuta, porque eles vêm de outras dinâmicas também que muitas vezes não se encaixam aqui com a Olinto. Mas a gente também tenta dialogar com eles. Por exemplo, a gente tenta estabelecer um horário de limpeza do banheiro, dos banheiros, porque a gente já percebeu que muitas vezes vocês vão nos banheiros e está fechado. Ao mesmo tempo que a gente não pode fechar o banheiro, a gente também precisa lavá-los. Então existe essa relação problemática. E aí, em consonância, conversando com eles, dialogando, eles pediram para estabelecer horários e passar para vocês. Para que, de uma forma, a limpeza não seja afetada, nem que vocês também sejam prejudicados de ir no banheiro, que é um direito garantido. Então, tudo é dialogado, nada é imposto. O Jean, eu só te trazendo uma informação sobre essa dinâmica interna, pegando a pergunta de Bia. É comum eles perguntarem, assim, como a minha disciplina com os segundos anos é protagonismo, então eu trabalho exatamente nesse lugar do engajamento deles, com a sociedade, com a escola e tudo mais. Então uma pergunta que surge muito nas turmas é por que na hora da formação dos conselhos, das reuniões, que estão todos esses grupos, não há representação estudantil? Então é uma demanda que eles sempre perguntam. Assim, inclusive o Grêmio veio me perguntar se havia no organograma, nas regras da escola, essa possibilidade, porque eles dizem o ano começa e as coisas são decididas em janeiro ali, porque, né, a gente sabe que o estudante não está aqui ainda, e aí não há nenhum momento em que a gente, na mesa de reunião, como acontece em outros sistemas, você ter a representação estudantil, 2 estudantes ali que junto com os professores, com a gestão, estejam a par. E assim, eu quero saber, já aconteceu isso aqui, parou, existe essa possibilidade ou não? Porque, assim, pergunta assim. Sim, tudo bem. Eu cheguei aqui em 2022. A primeira vez que eu vi isso acontecer foi ano passado. E eu fiquei muito feliz que era Miguel, representante do Grêmio, que participava. Eu acredito que seja possível, sim. É possível e é aberto da gestão. Mas, por exemplo, muitas das nossas reuniões acontecem nos corredores. Eu digo especialmente com os terceirizados. A gente sente a necessidade de se reunir, de ter uma demanda. Muitas vezes não dá tempo de articular, é algo extraordinário, não é algo ordinário como a reunião dos professores. A reunião dos professores é ordinária porque tem data, está no calendário oficial do Estado, a gente consegue, de fato, trazer todo mundo. Mas, por exemplo, quando eu vou conversar com os vigilantes, eu preciso conversar com eles num horário que esteja trocando de turno. E aí eles trocam de turno de 6 da noite. Muitas vezes não dá para que o estudante fique, que participe com o pessoal da limpeza. Então, quando de fato é assim extraordinária, muitas vezes não dá para participar. O que não impede que haja o diálogo. Quando os meninos reclamaram das lavagens dos banheiros, eu conversei com eles, consegui dialogar com todo mundo e acredito que tenha melhorado. Então, muitas vezes, não é a ausência de um estudante na reunião que faz com que ele não seja ouvido. É só uma questão de logística mesmo. Ô, Jean, eu fazia parte do Grêmio no ano passado e Miguel era o líder da gente. E ele trazia na reunião da gente uma pauta que todos criticavam. Porque ele realmente participava das reuniões, só que não davam o direito de voz dele. Escutavam, mas não se importavam. E eu queria saber o porquê isso acontece. Eu acredito que é mais uma questão de visão. Eu tive a oportunidade de participar de, acho que mais de uma reunião, em que Miguel participou. Só que existe a questão democrática. Não é porque nós falamos que nós seremos ouvidos. E nem sempre irão concordar com o que a gente vai falar. Então, o conselho é justamente um grupo de professores
nas reuniões que se reúne também. Então, nem sempre o que todo mundo concorda é o que vai ser decidido. A gente usa a democracia, a maioria. Não é o fato de estarmos aqui reunidos que todo mundo vai falar e a gente vai concordar com tudo, entende? E talvez tenha acontecido isso. Nem sempre o que ele falava, todos concordavam, mas que havia concordância. E isso mostra o quanto a escola é um ambiente político mesmo também, né? Então, nessa hora de dizer a maioria que decide ali, é o jogo político, né? Miguel, como alguém que estava ali naquele papel, ele devia entender também que não dá às vezes. Agora eu também compreendo que, do ponto de vista dele, talvez ele também se veja como uma minoria ali dentro. Porque, né, numericamente, nós somos maioria dos professores. Então, mas não pensem vocês que dentro do nosso convívio com os professores não existe divergência também. E nem tudo é consenso. Só que às vezes a gente precisa ceder. Muitas vezes eu cedo, a gente engole seco, mas tem que ser. E isso ocorre com a gente da gestão também. Muitas coisas que os professores fazem, a gente pode não concordar, mas não significa que a gente não vá negar. Quando o professor mostra que é positivo, que vai beneficiar a gente, mesmo eu não concordando, eu aceito, porque é democracia, é maioria. E o fim são vocês. Se vai beneficiar, o maior bem são vocês. Então, se vai beneficiar o maior número de pessoas possível, não tem como não dizer não. Certo. Agora vamos para a pergunta de Miguel. Jean, isso eu acho super importante para a sociedade e para todo mundo saber como o Olinto Vitor se adequada a isso. Uma pauta que foi criada na discussão da gente é como a escola e a direção lida com os problemas de racismo e homofobia. Racismo e homofobia. Então, desde que eu cheguei aqui, eu não percebo que haja tão fortemente essa questão. Mas eu acredito que já venha sendo trabalhado com os professores em sala de aula a questão das diferenças, da empatia. Porque o racismo e a homofobia nada mais são do que métodos de defesa super, assim, ultrapassados. Eu não diria nem ultrapassado. Não existe uma lógica para... Eu não consigo defender algo que eu não acredito. Então, para mim, é muito difícil. Só tentar mostrar que não leva a nada. Que é só questão de aceitar o outro como ele é. Não é uma cor que define, não é uma orientação que define, não é uma identidade que define. Então, e mesmo que definisse, não dá direito do outro julgar. Então, a gente tenta trabalhar através nas salas de aula, com os professores. Inclusive, esse ano, a Secretaria da Educação estabeleceu que o tema para ser trabalhado durante todo o ano com vocês e nas reuniões são as relações étnico-raciais, que é um tema que a gente percebe, por mais que metade dos brasileiros sejam negros, se identificam como negros, a gente ainda tem um índice muito alto de racismo. Então, como é que você tem uma população que se identifica, que é negra, e a gente ainda tem tanto racismo? Então, a Secretaria viu essa necessidade e nós estamos tentando ainda mais levar até vocês, aos professores, a gente está estudando para que, de fato, isso minore. E não, mesmo com a educação, com a conscientização não dando certo, a gente também recorre à família. A escola não pode andar sozinha. Ela precisa da família. E sobre essa questão do preconceito, vocês da gestão acabam não vendo muito, porque as pessoas fazem preconceito, mas disfarçada de brincadeira. Isso mesmo, Muita Bruno. gente acaba não entendendo, ou até não se ofendendo, porque acha que é brincadeira, sabe? E muita gente, quando são preconceituosos com elas, acabam só guardando pra si, sabe? Aí tem até a questão do bullying também. E, querendo ou não, acaba sendo disfarçado de brincadeira e... Eu acredito que seja tão complexo que eu acho que se nós estudássemos o ano todo, a gente ainda precisaria estudar vários e vários anos. Porque muitas vezes a pessoa não se enxerga como aquilo que ela foi ofendida, ela não se identifica e entende como brincadeira, como... vai relevando assim. E até chegar a gente é outra coisa. Porque a pessoa precisa, primeiramente, ter consciência de si, para que entenda como uma ofensa. Quando eu escuto, às vezes, eu intervenho, converso, mostro que não é legal.
Porque não faz sentido. A gente não pode, não tem o direito sobre a vida do outro. A gente não pode eleger pessoas para tornarmos, sei lá, nosso saco de pancadas. E a gente não dá isso, os professores não dão isso para vocês. Nós da gestão não damos. Então não é justo que vocês se deem entre si. Ô, Jean, isso eu acho muito importante vindo da gestão. Mas eu também queria saber, se caso acontecer, quais são as medidas que vocês irão tomar? Primeiro passo, se acontecer em sala de aula, comunicar ao professor que está na sala. Não aconteceu na sala de aula, aconteceu nos corredores. Procura a gente, alguém da equipe gestora para conversar. Para que não se torne hábito. Para que não seja naturalizado como uma brincadeira. Entende? Puxando do bullying em relação a isso, afeta bastante em relação ao psicológico. Você acha que teria como, aqui dentro da escola, haver algum tipo de acompanhamento psicológico? Boa pergunta, Lu. Era o ideal, né? Mas nós fazemos parte de uma rede. E como membros de uma rede, a gente tem certas limitações. A escola ela não contrata psicólogos, nem assistentes sociais, nem qualquer outro tipo de profissional. Tudo depende de uma hierarquia. A gente responde a uma gerência, e uma gerência que responde a uma secretaria de educação, que responde a nossa governadora. E aí tudo depende deles. Se de fato for lei que os psicólogos precisem estar na escola, nós teremos. Mas se não, de fato, não for algo para toda a rede, a gente não tem essa possibilidade. E eu acho que acaba essa lacuna, né, da não presença de alguém com o olhar da psicologia, faz com que todos esses problemas que estão citando aqui, eles se dissolvam no nosso dia a dia, e aí professor, gestão, muitas vezes a gente precisa lidar com questões e decisões que precisariam desse olhar, de alguém especialista na psicologia para ajudar a gente até inclusive a entender. Porque pode parecer que não, mas esses problemas também às vezes estão na sala dos professores, né? Já que o filme era sobre isso. É o filme que a gente viu. O nome é A Sala dos Professores porque o objeto de estudo do filme é pensar como os professores lidam com essas questões, né? E a gestão. Que ali vocês viram que no filme a gestão comete vários deslizes e vão gerando uma em cadeia, né? Um movimento. Aí os professores também erram, que vão aí, chega no estudante. E aí a família aparece ali cobrando coisas que às vezes ela não tem noção do que está acontecendo internamente. Então no filme todas essas nuances de cada personagem que a escola tem aparecem ali. Mas eu, só olhando aqui a ficha que os meninos fizeram, teve uma questão que já passou, mas eu queria voltar só para ela, para a gente fechar e começando a encerrar. Sobre essa questão da carga horária, Jean, e de como ela está estruturada no ensino integral, né? Passo o dia aqui. Existe uma determinação, por exemplo, de que todo o horário precisa ser em sala de aula, ou a gente teria como pegar para essas turmas horários em que as atividades fossem outras que não exigissem estar na sala? Eu sei que a gente não tem infraestrutura, né, que foi colocado. Mas é uma obrigatoriedade, assim, ou é uma pergunta que eles fazem. Teria como cada turma ter uma manhã em que ela não precisasse estar na sala de aula, em que eles pudessem estudar, sentar? Porque o que eles disseram? E aí vocês vão reforçar se é isso ou não. Não tem tempo de estudar outras coisas, não tem tempo de estudo individual, de fazer trabalhos, porque estão o dia todo aqui. Aí eu queria te ouvir com relação a isso. O que eu estou querendo reforçar de Rafael, que ele disse, é que, tipo, são, acho que mais de 9 aulas por dia que a gente tem, com cada professor dizendo, vamos fazer essa atividade, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer essa coisa. A gente chega em casa, já são 6 da noite. Aí a mãe da gente pede, faz isso, faz aquilo, não tem tempo para fazer nada. Aí o que a gente propôs para Rafael, que a gente muito queria saber, é que, tipo, uma manhã em um tal dia da semana para descansar, para descontrair, para fazer trabalho, para estudar, fazer qualquer coisa. Queria saber se isso fosse possível. Então, o professor na sala de aula de vocês, ele é de fato a autoridade máxima. Não existe o professor, onde eu saiba, que exista a possibilidade de vocês ficarem mais relaxados, como é que eu posso dizer assim, um ócio produtivo, né? Eu desconheço, assim, na legislação nossa estadual,
federal algo para isso. Mas aí o que é que justificam nas formações? A matéria de estudo orientado. O nome por si só já diz muita coisa, que é para de fato vocês terem esse momento não para descansar, mas para talvez atualizar as atividades que estejam mais intensas, que necessitem de um pouco mais de quebrar a cabeça mesmo, de pensar alguma apresentação. E aí o estudo orientado entra como esse apoio, esse escape para vocês. Não como mais uma disciplina, não como mais conteúdo, mas meio que como se fosse um reforço, uma pausa, hora de parar, hora de atualizar aquele trabalho, aquelas atividades. Então, o estudo orientado é para isso. Sim, inclusive, eu acho que isso também tem que ter uma contribuição em relação aos alunos, porque eu sei que existem algumas salas, eu não sei se são todas, mas eu sei de algumas salas que na hora do estudo orientado, mesmo o professor instruindo para terminar trabalhos, começar alguma coisa que esteja atrasada, os alunos não contribuem em relação a isso e acabam, inclusive, atrapalhando os alunos que querem fazer isso, essa questão. Pronto, aí a gente entra naquela conversa de novo que a gente dá e não recebe uma resposta positiva. Mas aí é a educação, Lu. A gente não desiste. Ô Jean, desculpa, mas o horário de estudo orientado, na minha opinião, é muito fechado. A gente tem 40 a 50 minutos para poder atualizar mais de 5 trabalhos ou tarefas. E eu acho que isso é muito pouco, porque se for para parar para pensar, a gente tem um assunto de matemática. A gente pega uma ficha de juros, vamos dizer assim. A gente começa a fazer. Já deu 20 minutos. Pega uma de português, começa a fazer. Já acabou o tempo. E as outras 3 que tinha para fazer, não dá. Mas eu não disse que era suficiente, Miguelzinho. Mas lembrem-se que cada professor desconhece o que está sendo passado pelo outro. A gente tenta integrar os diários, os que não são da mesma área, mas mesmo assim, cada professor espera uma resposta de vocês. Então a gente, por um lado, não pode pedir aos professores que reduzam as atividades ou os seminários. A gente sabe que tem muito professor que muitas vezes nem pede algo físico. Pede uma apresentação, um trabalho oral, que é justamente por saber que vocês estejam sabendo que vocês estão tão sobrecarregados que aliviam. Eu sei que não é suficiente, mas já é alguma coisa. Nesses estudos que a gente fez sobre escolas e sistemas por aí, né? Aí eles viram experiências que são diferentes, óbvio, com outra infraestrutura em outros países, em outras culturas. Mas eu penso que, aí é uma opinião bem minha, assim, que uma forma de poder resolver um pouco isso, resolveríamos, eu acredito, se a escola tivesse também uma infraestrutura que permitisse outra dinâmica. Porque aí eu penso, né, em uma dessas experiências que a gente viu, esse estudo orientado era um tempo que para cada turma se aglutinava, botavam esses horários juntos. Se tinham 3 estudos orientados na semana, eles ficavam todos juntos, são 3 aulas seguidas. Sim. E o professor desse estudo orientado, ele ficava numa sala, numa biblioteca, numa sala como essa, à disposição, mas havia um espaço para estudo individual, uns puffs para quem quisesse ler ou dormir, e o professor ficava ali disponível para tirar dúvidas ou para orientar, que esse é o nome da disciplina, e a escola permitia que o aluno dissesse, vou pegar esses 3 horários hoje, eu estou afim de deitar, já estou com tudo em dia, eu vou ficar aqui esperando da hora. Ou outro dizia, não, eu tenho um trabalho, vou pro computador ali ficar fazendo. Deveria ser assim, mas a nossa dinâmica, por conta de questões estruturais, não permite. E temos outro agravante também. Com esse novo ensino médio, muitas disciplinas perderam carga horária para inserção dos itinerários formativos. E aí, o que é que a gente também tenta fazer? Os professores de estudo orientado tentam levar esse reforço dessas disciplinas que se perderam no novo ensino médio. E é por isso que você está sentindo que ela não é o tempo que você precisa. Isso, isso que eu achei que Rafael falou, eu achei muito interessante. Se juntasse 3 aulas de estudo orientado em um dia. Eu sei que pode ser como se afogado e pá, mas não é isso, entendeu? É porque, vê, eu sei que muitos alunos vão querer perturbar, badernar, essas coisas, mas por isso que teria que ter um professor que seria a autoridade da sala e botasse a gestão, a escola toda em si, botasse uma ordem dizendo
estudo orientado é para isso. Se fizer tal coisa, vai ter que ser chamado a mãe ou vai levar uma punição. Para tentar manter aquela ordem, para ninguém querer badernar. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora. Tu não acha que seria mais interessante, dividido assim, espalhado durante a semana, justamente pela enxurrada de coisas que tu diz que tem, do que um dia só para aquilo, 3 aulas seguidas? Porque aí tu poderia ter a possibilidade, por exemplo, se o professor passar um trabalho hoje, para entregar daqui a 2 dias, aí teu estudo dirigido só é na sexta-feira. Não seria melhor ele estar espalhado? Pelo menos tu teria 50 minutos para fazer alguma coisa. Pode ser, mas eu acho que também seria melhor se fosse no meio da semana. Entendi. Ao invés de ser Faz ou na sentido. sexta ou na segunda. Se fosse no meio da semana, a gente ia ter uma ideologia que tal dia vai ter tal coisa. Não vou dizer que é possível, mas é algo a se pensar ano que vem. Eu acho que é. Porque requer também carga horária do professor. Professor. Porque muitas vezes, por exemplo, acredito que só exista uma professora com estudo dirigido. Não posso deixar ela no meio da semana para vocês e não deixar para os outros. Não vai ficar para todo mundo. Então, tudo isso, muitas vezes, não é atendida a solicitação de vocês por conta disso. Vocês pensam no individual. E eu costumo dizer que gestão ele tem que pensar à frente. Nós temos que pensar... Quando vocês vierem com a solicitação, a gente já tem que ter uma resposta. Porque é o bem para o bem maior. É um bem coletivo. Gente, estamos encerrando o episódio de hoje. Jean, mais uma vez, em nome dos meninos, você venceu uma votação com 5 nomes e de lavada. Assim, todo mundo só queria ouvi-lo. Os meninos querem mais dizer alguma coisa? Queria falar que, na minha visão, como aluno do Olinto Vitor, é muito importante a presença de Jean na escola. Porque Jean é um cara que era gestão, mas leva a gente, inclui a gente dentro daquilo, deixa a gente confortável e descontrai em ocasiões que são sérias e às vezes que são pesadas. Muito obrigado por isso. Eu gosto muito de ter você como gestor da minha escola. Obrigado, gente. Eu que gostaria de agradecer, assim, em nome da gestão, né? Tem nem o que dizer. Eu sei que meus candidatos eram muito fortes também, mas eu só dou o que eu recebi durante a minha vida. A escola foi muito importante para mim. Eu sou da comunidade, também estudei aqui. Então eu só espero que sejam 3 anos para vocês muito proveitosos. Tudo que a gente faz, eu, Romero, a equipe gestora, todo mundo, da portaria à cozinha, é pelo bem de vocês. Eu sei que às vezes não é o que vocês esperam, mas é pelo bem de vocês. E agradeço muito mais uma vez a vocês, a turma pela eleição, ao senhor, professor, que trouxe tanta luz a esses meninos também. De verdade, gratidão. Gente, eu que agradeço, Jean. É só elogios, assim, os meninos te dando um feedback, né? Porque eu tento ouvi-lo. A minha disciplina de protagonismo eu não posso estar falando muito só, eu tenho que ouvir. É uma coisa que eles cobram muito, né? Que tem esse momento deles do desabafo mesmo, de falar. Então eu tento fazer esse lugar complicado de ficar na mediação dessas discussões, mas o que eu percebo é que a sua presença na escola para os meninos faz uma diferença enorme no dia a dia deles. Alguns até dizem que é ruim você não estar o dia todo aqui, porque você tem seus turnos de trabalho, está aqui à noite também. Mas eu quero te agradecer, acho que foi uma escolha excelente, os outros nomes eram ótimos, eles podem vir a seguir. E dizer para o pessoal que está ouvindo também a gente que os episódios vão ficar disponíveis no YouTube e no próximo mês teremos um novo episódio. Parte dessa mesa continua, uma parte vai ter uma mudança aqui de cadeiras. E dizer que é isso, nossa rotina continua. Muito obrigado por você estar aqui hoje. E é isso. Tchauzinho. Valeu, gente.